por volta dos 10, 11 anos de idade. Até os 12 foi uma época em que eu vivia depressão mais intensamente na infância. Eu tinha vergonha de falar, eu acho que tem a ver com a masculinidade que a gente é ensinado a construir. Então eu tinha muito medo de parecer fraco, tinha muito medo de parecer que eu não estava dando conta, enfim, da minha vida, da vida adulta. E tudo o que eu queria era morrer ou fugir. Depressão não é um estado de espírito, nem falta de fé. É uma doença como tantas outras. Quem tem depressão, conta piada, posta foto bonita nas redes sociais. O sofrimento está lá, mas você simplesmente não vê. Afinal de contas, quem tem depressão consegue esconder direitinho. Ninguém posta foto cinza no perfil. Sem luz. É um assunto proibido, é tabu. Afinal, quem é que vai acreditar? Bem de vida, trabalho legal, família bacana, um amor para chamar de seu. O que é que falta? O que falta é pura química. Há um certo desequilíbrio entre algumas substâncias do cérebro. É isso mesmo. A depressão tem um componente biológico. Afinal, estamos falando de um assunto médico, uma condição que a gente pode tratar. Alguém deixaria de controlar a glicemia, por exemplo? Não. Mas com a depressão é diferente. Quem tem diabetes conta para os seus colegas de trabalho sem o menor problema. Mas quem tem depressão faz dela o seu segredo. Sente vergonha, murcha, corre para a sombra. Mas a depressão não é fraqueza nem preguiça. Pelo contrário, é preciso ser muito forte para conseguir pedir ajuda e se expor. O que é que vão pensar? Como vão reagir? A depressão ainda é um tabu. E é justamente pela depressão ainda ser um tabu que ela é uma das principais causas de suicídio no mundo todo. Porque para aquela pessoa, viver se tornou insuportável. Porque aquela dor parece um labirinto sem saída. E quando tudo fica assim, tão sombrio, parece difícil acreditar que existe uma luz no fim da estrada. Mas onde há luz, também há vida. É assim em tudo na natureza. É por isso que todo girassol jovem parte em busca do sol toda manhã. Porque ele precisa da luz para florescer. Mas mesmo quando as nuvens aparecem, o girassol ainda persiste. Ele gira na direção da luz. Que essa flor possa, então, ser uma grande inspiração para o Brasil neste Setembro Amarelo, o mês mundial de prevenção do suicídio. Afinal, quem tem depressão também pode trilhar um caminho cheio de vida pela frente. Para isso, basta seguir no caminho do apoio e da liberdade para falar. A estrada do respeito, da informação de qualidade e da confiança no tratamento. E nessa jornada ninguém vai sozinho. Chegou a hora de seguir rumo ao sol, na direção da vida. Vamos juntos? Olá, gente boa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sextatinha especial sobre o Setembro Amarelo. Hoje eu tenho a alegria de receber meu amigo, pastor Cláudio Manhães. O pastor Cláudio é o coordenador do IBAB Pastoral, também é psicólogo e vai trazer muita coisa boa para a gente sobre várias coisas que vamos conversar, sobre suicídio, saúde mental. Pastor Cláudio, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente começa então a nossa sextatinha especial Setembro Amarelo. Eu já começo te perguntando isso. O que é o Setembro Amarelo? Muito bem. Olá, Edu, querido. Olá, pessoal. Olá a todos vocês que estão com a gente. Que alegria poder estar aqui com vocês. Que bom poder estar com você, Edu. Então, Setembro Amarelo é esse mês dedicado à prevenção do suicídio, tá certo? Prevenção do suicídio. Portanto, é um mês de nós pensarmos em saúde, especialmente a saúde mental, como é que nós cuidamos, qual é a importância de nós cuidarmos cada um de si mesmo e uns dos outros, de maneira que todos desfrutemos da melhor saúde possível. É assim que a gente previne esse mal, essa tragédia que é o suicídio. O suicídio é um
um negócio muito tabu na igreja, né, pastor? Assim, as pessoas parecem que têm medo de conversar sobre, fica uma coisa meio cochichada por aqui e por ali, pessoas que tiram a própria vida e a gente fica sabendo, mas as pessoas talvez não falem a respeito disso. O que leva alguém a chegar num ponto desse? O que a gente pode fazer para ajudar? A gente está falando de prevenção, né? O que se pode fazer para prevenir isso? E você começou falando sobre saúde mental. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre saúde mental. O que é saúde mental? Como que a gente cuida da nossa saúde mental? O que se faz? Poxa, Edu, vamos falar de saúde mental, mas eu queria pedir licença para você, já que você usou essa expressão tabu, não é? E já que você trouxe isso à tona aí, e eu entendo que é um aspecto muito importante dessa conversa. Não é? Um aspecto muito importante dessa conversa. Não acredito que seja só no contexto das igrejas, que esse tema seja tabu, não é? Ou seja, um tema a respeito do qual não se fala pouco, não se fala a verdade, muitas vezes, um tema a respeito do qual se tem medo de falar, se tem vergonha de falar, se tem culpa de falar e, consequentemente, se torna um tema do qual nós ficamos muitas vezes reféns. Ficamos, na verdade, mais expostos, não é? Mais expostos a riscos justamente por não conversarmos, por não conhecermos. Eu acho que pelo menos esses dois fatores afetam muito aí, a vergonha e a culpa, né? A vergonha e a culpa. Parece que as pessoas têm vergonha de dizer, essa pessoa querida, essa pessoa da minha família, próxima de mim, tirou a própria vida. E eu entendo que essa vergonha, em grande parte, ela vem do fato de que depois dessa informação, vem perguntas. E vem perguntas que normalmente a gente não sabe responder, até porque, especialmente no caso do suicídio, não é? A verdade a respeito de um suicídio, essa verdade morre junto com a pessoa. Morre junto com a pessoa. Normalmente só se pode conjecturar, só se pode imaginar. E inclusive mesmo quando a pessoa deixa ali uma carta, como que de fato você consegue saber em que condição a pessoa estava quando escreveu aquela carta. Então há essa vergonha de algo que eu não sei explicar e há também essa culpa, né? É muito comum perguntas do tipo, puxa, mas você não percebeu? Né? Você não percebeu? Será que não dava para ter feito nada? E são perguntas às vezes de pessoas interessadas, mas às vezes só curiosas, e que não percebem o quanto essas perguntas podem encher o coração de quem está ouvindo de culpa, não é? O quanto essas perguntas, numa certa medida, responsabilizam o sobrevivente que já está lidando com uma perda, já está lidando com o medo do futuro, está lidando com uma dor absurda, que é esse luto, e aí vai ter que lidar também com essa sensação de estar sendo acusado, né? Ou de estar sendo cobrado em relação a essa morte. Então, sim, é um tema tabu. Acho que você organizar essa conversa hoje é uma maneira de fazer frente a esse tabu, desconstruir esse tabu. Nós precisamos fazer isso cada vez mais, cada vez mais. E a sua pergunta era sobre saúde mental. Saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde,
é tão fácil a gente pensar nos aspectos físicos da saúde, né? Do corpo, dos ossos, dos músculos, dos órgãos aí, do sistema digestivo, enfim, circulatório, respiratório, e inclusive praticamente o tabu não passa por aí, não é? Ninguém tem dificuldade de dizer, puxa, quebrei minha perna, não posso andar, né? Ah, tô com uma gastrite, não posso comer qualquer coisa, tô tendo que tomar um remédio. Tô com diabetes, então tenho que controlar o meu açúcar, preciso fazer uma atividade física. Ninguém sente vergonha disso, mas por alguma razão é comum que as pessoas sintam vergonha de dizer, ah, eu estou tomando antidepressivo, eu estou tomando ansiolítico, eu estou com um transtorno do humor. Por que isso? Talvez por conta desse rótulo, né? Eu acho que a saúde mental sempre foi associada à loucura, né? Uma pessoa louca, uma pessoa demente, uma pessoa, enfim, que não sabe o que fala, não sabe o que pensa, enfim, uma pessoa que está descontrolada, que está desequilibrada. Então eu creio que a saúde mental ainda tem essa associação muito estreita com essa ideia da loucura, né? E a gente vem, por exemplo, não faz muito tempo, né, poucas décadas aí, que houve toda uma luta antimanicomial, né, de abolir do nosso sistema de saúde esse recurso de um lugar onde uma pessoa com problema mental, né, ela era jogada lá, ela não podia sequer conviver, né, em sociedade. Então, saúde mental está muito associado a isso. Mas a saúde mental, ela tem a ver com todos os processos da nossa mente, ou seja, ela tem a ver com o que nós pensamos, o que nós sentimos, né? Que tipo de pensamento nós temos diante da vida, diante dos obstáculos, diante dos desafios, e como nós nos sentimos diante das situações cotidianas, né? Cotidianas. Então, os sintomas, por exemplo, da depressão e da ansiedade, especialmente, eles vão ter muito a ver com isso. Como eu percebo os problemas da vida, as questões da vida, os desafios da vida, eu os percebo como muito grandes para mim, eu os percebo como ameaçadores, assustadores, perigosos, e como eu me percebo diante deles. Muitas vezes eu me percebo incapaz, né? Eu me percebo inadequado. Então, eu acho que a saúde mental passa bastante por aí e passa também pelas emoções. Nós sentimos muitas emoções, nós temos essa capacidade de sentir, não é? A gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente sente o entusiasmo, a gente sente medo, a gente sente. E isso é bom que a gente sinta. É legal a gente, inclusive, falar dar nome a esses sentimentos e falar, poxa, eu conheço esses sentimentos, eu sinto isso também, já senti e tal. Mas há uma situação da saúde mental em que é como se eu perdesse a capacidade de sentir. Aquilo que me despertaria alegria não vai me despertar alegria, às vezes aquilo que me despertaria uma tristeza também, né, não vai me despertar, e eu vou sentindo que eu não sou afetado pelas experiências, né, que eu não sou afetado pelas experiências. E a gente falar isso aqui, por exemplo, pode parecer uma coisa tão banal, né, do tipo, mas qual que é o problema disso, né? Mas tente se imaginar nessa situação e por favor, eu acho que o Setembro Amarelo tem a ver com isso, com o profundo respeito que nós precisamos ter pela maneira como as pessoas se sentem,
né? E quão acolhedores nós podemos e precisamos ser ao que as pessoas compartilham conosco a respeito de como elas estão, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, e que quando isso atravessa a questão da saúde mental, a conversa sai daquele campo do se esforça, você precisa reagir, não é? Então esse reconhecer de que uma experiência tem a ver com uma doença, tem a ver com um adoecimento, uma fragilização da saúde, essa compreensão, essa consciência é muito importante, porque é só a partir daí que a gente vai buscar ajuda, buscar tratamento, ajuda e tratamento que existem de sobra hoje, graças a Deus. Eu achei interessante você falar essa questão essas falas que chegam a ser até maldosas, às vezes com boas intenções, mas que chegam a ser maldosas, de virar para a pessoa que está num momento como esse, seja esse momento longo ou seja esse momento breve, e dizer, sai dessa. Porque você não chega para uma pessoa que sofreu um acidente, quebrou a perna, e diz, anda logo, você precisa vamos reagir. Correr. Se levanta daí, vamos correr, porque isso aí se resolve. Mas se lida com essa questão da saúde mental de um outro jeito. Eu lembro que o pastor Ed, um tempo atrás, aqui no Celebrando a Recuperação, deu uma palavra falando sobre o suicídio e a Bíblia, e foi incrível, muito marcante. E lembro que ele falou assim, e essa frase me marcou. Ele disse, se eu chego aqui, nesse palco, nesse púlpito, e digo que estou com câncer, a igreja se mobiliza em oração por mim. Mas se eu chego aqui e digo que estou com depressão, as pessoas vão dizer que me falta fé. As pessoas vão questionar minha fé, vão questionar meu compromisso com Deus, vão dizer, sai dessa. Então, realmente é um cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, porque a depressão, já que você citou a depressão, eu li que o suicídio, 90% dos suicídios estão ligados a transtornos emocionais e psicológicos, como a depressão, a ansiedade, transtorno bipolar e etc. É uma doença reconhecida mundialmente, tida como o mal do século, mas que ainda tem gente que insiste em tratar como se fosse uma coisa qualquer, algo que com a vontade se resolve, né? E a gente sabe que não funciona assim, né? É verdade. E você passou por um ponto aí, Edu, e se ali atrás, quando você falou do tabu em relação ao suicídio nas igrejas, e a minha reação inicial foi falar, e acho que nem é só nas igrejas, mas quando você falou agora desse exemplo aí, como assim, você é cristão, você é uma pessoa que tem uma religião, você acredita em Deus e está com depressão, como se isso fosse falta de fé. Eu diria, no contexto religioso a gente tem esse agravante, né? A gente tem esse agravante, porque eu diria que na sociedade em geral, infelizmente, eu espero que isso esteja diminuindo, eu acredito que esteja diminuindo, porque hoje a gente tem acesso a tanta informação, né? Mas é comum o rótulo, a pessoa que está com depressão, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele não tem força de vontade, mas aí quando entra no contexto da religião, da igreja, tem esse acréscimo muito triste, né, de que, então você não tem fé, né? Então você não tem fé, você não crê em Deus, você não confia em Deus. Imagina, você vai tomar remédio, né? Isso é falta de oração, né? Isso é falta de oração. Ou você está em pecado. Você deve estar em pecado, né? Duplica para você a culpa da sentindo pessoa, assim, né? É uma pena, porque é uma ignorância, né? Uma ignorância. E é interessante. Pode haver maldade ou não, mas é cruel. É cruel, machuca, fere,
piora a situação, acrescenta peso e joga a pessoa na solidão. Porque se já é difícil falar sobre isso, e a hora que eu falo eu sou julgado, aí que eu não vou falar mesmo. Né? E aí eu digo, não adianta falar, não vale a pena falar. E muitas vezes a pessoa diz que não vale a pena falar com uma certa razão, porque na experiência dela não foi bom ela ter falado, foi pior. Por isso que o Setembro Amarelo, ele não é só, né? O Setembro Amarelo não é um mês com uma mensagem para conscientizar as pessoas, por exemplo, que têm alguma questão de saúde mental, que tem alguma dificuldade, que está doente, ou que tem pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Não, ela é um mês muito importante para todos nós refletirmos sobre isso, como é que nós acolhemos uns aos outros, como é que nós acolhemos a dor existencial, a dor da alma, como é que nós acolhemos os sentimentos, né? Como é que nós levamos as cargas uns dos outros. É importante mesmo. E acho que a gente dar visibilidade ao assunto já é uma forma da gente dar passos na direção de acabar com esse tabu, com essa dificuldade de se abordar esse assunto. Porque o suicídio é uma coisa presente no mundo, muito presente, infelizmente. Eu estou aqui com esse livro do José Manuel Bertolotti, que é um psiquiatra brasileiro, que é professor numa universidade da Austrália, mas é aqui de Botucatu. Tá. E esse livro ele apresenta vários dados muito importantes sobre o suicídio no mundo e no Brasil. E, por exemplo, em média, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Em algum lugar do mundo, a cada 40 segundos. Então, no tempo que a gente está aqui conversando, muita gente já tirou a própria vida. No Brasil, as estatísticas dizem que é algo entre uma pessoa a cada 32 a 35 minutos. É um número muito elevado. O Brasil é um dos países com maior índice de suicídio absoluto, né, no número. Talvez não no percentual, mas no número absoluto é um dos maiores do mundo. E, para esse recorte de público que a gente está abordando hoje, que são adolescentes e jovens, nos últimos 30 anos, o índice de suicídio de jovens entre 15 e 24 anos aumentou 2.000%. Uau. 20 vezes esse índice aumentou nos últimos 30 anos. Então você vê que é uma causa de morte terrível no Brasil, no mundo, entre jovens, entre adolescentes. E tem uma estatística que eu vou precisar colar aqui do livro, que essa eu peguei de um projeto do Ministério Público do Paraná, e você consegue achar isso no site deles, está lá um trabalho muito interessante sobre suicídio e saúde mental na adolescência. E lá diz que o suicídio é a terceira maior causa de morte de adolescentes no mundo. Consegue ver a gravidade disso? E que é a principal causa de emergências psiquiátricas. A tentativa do suicídio, o dano auto-infligido, ele é a principal causa de emergências psiquiátricas no mundo entre adolescentes e jovens. Então, não adianta a gente tentar fugir disso, porque esse assunto está presente. Está presente nas nossas casas, está presente na sua casa, está presente na casa de alguém que você conheça. Então, a nossa tentativa com essa conversa é a gente tentar sair um pouco desse lugar do desconforto, apesar de que o assunto é desconfortável em si, porque mexe com coisas dentro de nós, mas que a gente precisa encarar de frente, como a gente encara de frente outras questões também. Mas aí, pastor, o mês é da prevenção. Isso. Então eu queria pensar nisso agora, sim. Como a gente previne algo como o suicídio? O que a gente pode fazer, nós que convivemos com pessoas o tempo todo? O que a gente pode fazer e como a gente pode orientar pessoas para que se previnam também? Muito bem. Bom, Edu, eu acho que vamos do mais abrangente para o mais específico, né?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente está falando aqui de cuidar da saúde. Cuidar da saúde de uma maneira geral, né? Porque quando você cuida da saúde, você está se importando consigo mesmo. Cuidar da saúde é um ato de amor, né? E você precisa de amor. Você precisa de amor. Então, cuide bem de si mesmo. Você vai se sentir bem se você se cuidar bem. Isso tem a ver com a sua alimentação, com o seu sono, o seu descanso, o seu lazer. Tem a ver com a dosagem, né? A dosagem das coisas. Será que está dormindo demais? Será que está estudando demais? Será que está comendo demais? Será que está trabalhando demais? Né? Eu acho que essa dosagem das coisas, prestar atenção em si, né? O que você está percebendo em você? O que você percebe no seu corpo? O que você percebe na sua mente? Pensamentos recorrentes, sentimentos recorrentes. Puxa, se você gastar 5 minutos por dia, se você criar o hábito, por exemplo, de a hora que você deitar para dormir, você dedicar 5 minutos ali em pensar como foi aquele seu dia, o que você sentiu, né? O que você pensou, que momento que foi chato, que foi desagradável, você teve algum desconforto, porque às vezes você descobre, cara, que tem uma situação que você está vivendo que é desconfortável para você, que te faz mal, te causa um mal-estar, e você percebe que você está vivendo isso todo dia. Todo dia você não está fazendo nada sobre isso. Então, cuidar de si mesmo, prestar atenção em você, cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde. Segundo, eu vou tentar intercalar aqui o consigo mesmo e com o outro, né? Segundo, eu acho que a gente precisa estar atento às pessoas que a gente ama, às pessoas com quem a gente convive. Como elas estão, sabe, mudanças de comportamento, né? Puxa, fulano estava em todas com a gente, estava sempre aqui, agora não está mais, o que será que está acontecendo? Cada desculpinha que ele está dando, né? Ele estava aqui estudando, ele estava tão animado com a escola e de repente, cara, não está nem aí mais, o que será que está acontecendo? Essas coisas não acontecem do nada. Não acontecem do nada. Enfim, uso de substâncias, né? Uso de substâncias. O que você está percebendo nas pessoas com quem você convive? Alteração de humor. Né? Nossa, mas você anda irritado, né? Você anda irritado, você anda triste. Nossa, você está chorando fácil, né? O que está acontecendo? E a gente, às vezes, tem uma tendência de se afastar, uma tendência, até porque a gente se culpa muito também. A gente se culpa, se cobra, e às vezes a gente vê uma pessoa com uma dificuldade, com um problema, e a gente pensa assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como ajudar. E aí a gente tem dificuldade de lidar com isso, como se a gente precisasse resolver o problema da pessoa. Você não precisa resolver o problema, não é? Mas você prestar atenção, chamar atenção, às vezes você percebeu o quanto você está chorando? Você percebeu como que você está falando? Você percebeu que você gostava tanto disso aqui, o que aconteceu? Às vezes você ajuda a pessoa a parar para pensar, não é? Então, eu acho que essa atenção ao outro também é muito importante. É muito importante. Terceiro, eu acho que a gente já falou disso. Esse respeito. E eu acredito que o respeito ele aparece especialmente na escuta. Escuta. É engraçado, né? Porque a gente aprende, aliás, aprende não. A gente aprende a falar, mas a gente não diz que a gente aprende a escutar, porque a gente nasce já escutando, né? A gente nasce escutando. Lá no útero a gente já escuta os sons. Ou seja, vamos fazer uma distinção aqui, a gente ouve.
né? A gente tem o aparelho auditivo, lá no útero a gente já ouve os sons. A gente nasce e já está ouvindo a voz do médico, da enfermeira, do pai, da mãe, a gente ouve. A gente demora muito para aprender a falar, mas às vezes a gente passa uma vida inteira tendo um aparelho auditivo, mas sem aprender a escutar. Não é? E o que eu chamo de escutar? Eu queria sugerir uma coisa muito simples para você que conhece uma pessoa. Você conhece uma pessoa, qualquer uma, você convive, faça uma experiência de escutar essa pessoa. Escutar, dizer como é que você está. E ouvir sem interromper, sem interromper. Tem muitas maneiras como a gente interrompe alguém, né? A gente interrompe atravessando com uma fala. A gente interrompe, sabe como? Desviando os nossos olhos para o celular, para a televisão, para o computador, para o controle, né? Como é que chama controle hoje do videogame? Chama videogame ainda? Chama. Controle do videogame. Não é joystick mais, né? Ah, pode ser. Aquele assim. A gente interrompe uma pessoa, pode ter certeza que você interrompe uma pessoa, você demonstra que o que ela está falando não é importante para você. Você interrompe a fala dela quando você desvia o seu olhar. Você interrompe, às vezes, com uma expressão facial, né? Ou imagina você falando, abrindo seu coração para alguém que está assim, né? Então, ouvir sem interromper, ouvir sem questionar, não é? Às vezes você está ouvindo uma pessoa, a pessoa está abrindo o coração e você diz assim, qualquer frase que comece assim, ah, mas você não acha? Ah, mas será que, como quem diz, meu, acho que você está errado no que você está falando, mas a pessoa está falando de si, né? Então, é bacana na escuta, por exemplo, tentar trocar essas perguntas que são questionadoras, que são contestadoras, confrontadoras, por perguntas que são esclarecedoras. Então, imagina você ouvindo uma pessoa e perguntando para ela assim, ah, mas o que nessa situação fez você sentir isso? Né? Mas o que levou você a tirar essa conclusão? Né? Desde quando você tem se sentido assim? São perguntas que demonstram interesse, né, no que a pessoa está falando. E pode ter certeza que uma pessoa poder falar, encontrar alguém que a escute, isso faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde dela. Isso a ajuda a perceber, inclusive, que vale a pena, que ela pode contar com as pessoas. Então é uma maneira da gente prevenir o suicídio, prevenir que questões, problemas da saúde mental se agravem, né, com uma escuta, por exemplo. Além disso, naturalmente, ajuda profissional, né, Edu? Ajuda profissional. Algumas pessoas dizem assim, aliás, é comum as pessoas dizerem assim, ah, todo mundo precisaria fazer terapia um dia, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Eu não concordo com isso, eu não concordo. Quem precisa de um tratamento é quem está com alguma dificuldade, está com alguma doença, alguma enfermidade, algum obstáculo que ela não está conseguindo superar. Agora, sim, eu creio que qualquer pessoa pode fazer bom proveito de uma terapia. Qualquer pessoa pode fazer bom proveito. Assim como qualquer pessoa pode fazer bom proveito de uma conversa com um amigo de confiança, não é? Eu gosto muito dos médicos, eu gosto muito de ir em médico, sabia? E sabe por quê? Para ouvir um especialista. Para ouvir um especialista. Tem gente que pensa assim, eu não vou do psiquiatra porque o psiquiatra vai me dar remédio e eu não quero tomar remédio. Fala, você acha que o psiquiatra vai dar remédio na sua boquinha? Meu, você vai num psiquiatra, você vai ouvir o parecer, a opinião, a avaliação de uma pessoa que estudou pra caramba,
que entende da alma humana, entende da mente humana. E pode ser que você ouvindo essa pessoa, você pensa, puxa, eu preciso de ajuda mesmo, isso aí que ele está falando está fazendo sentido para mim. Então quando você fala assim, ou quando você escuta alguém falar, meu, vai num médico, vai num psiquiatra, né? Acho que você devia falar assim, por que não? Eu vou. Única coisa que o médico pode fazer, o máximo que ele pode fazer, é prescrever uma receita para você. Prescrever uma receita para você. Ele não vai comprar o remédio para você. Você vai comprar se você quiser. Se você quiser, você vai comprar. E se você comprar também, você não vai tomar, a menos que você queira. Tá certo? Então, por que não? Né? Agora, a maioria das pessoas não precisa de um remédio. Às vezes precisa de uma orientação, né? Precisa de uma terapia, às vezes precisa de uma atividade física. Eu acho incrível o corpo humano como funciona. Eu gosto de dizer, nessa época que a gente está falando, a gente nunca soube tanto nome de indústria farmacêutica, né? Quanto agora na Covid, né? Na quarentena e na pandemia. Mas eu sempre penso isso, que Deus criou uma indústria farmacêutica. O nosso corpo é uma indústria farmacêutica. Né? A alimentação, a água e o oxigênio são as matérias-primas, né, que o corpo usa para produzir todas as substâncias que nós precisamos para viver bem. As substâncias que a gente precisa para a gente ter força para carregar uma sacola, para a gente ter condição de fazer uma conta, de escrever uma redação, enfim, de se movimentar, sair de um lugar e para o outro, tudo que a gente precisa, o nosso corpo produz todo dia. Não é que a gente nasce com isso e dura para sempre. Nosso corpo produz todo dia. Então, o nosso corpo é uma indústria farmacêutica. Agora, ele precisa estar em movimento, em atividade. Não adianta ter a matéria-prima. Se você só comer e beber e respirar, você vai acumular, vai ficar com o estoque cheio, né, de matéria-prima e não vai produzir nada. Então você tem que estar em atividade, né, atividade mental, que é ler, né, ler, pensar, ouvir música, enfim, contemplar a criação, atividade física, uma caminhadinha, que seja uma corrida, uma natação, um esporte que você goste, né? Pegar uma onda, andar de skate, atividade, pôr seu corpo em movimento. É impressionante a diferença que faz na saúde de uma pessoa, no bem-estar, saúde física e mental. A atividade física faz bem para o corpo e faz bem para a mente. Faz bem para o corpo e faz bem para a mente. A gente precisa, preventiva. Falei muito, hein, Edu? Não, mas falou bem demais. Falou bem demais. Eu quero caminhar para o nosso encerramento, mas pegando o gancho de uma das coisas que você falou, que me veio à mente muito forte a palavra sofrimento, quando a gente está falando de questões de saúde mental e que eventualmente podem levar ao suicídio. Quando a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com o sofrimento delas. Seja esse sofrimento pequeno aos nossos olhos, ele pode não ser pequeno para a pessoa. E quando a gente lida com isso de uma forma qualquer, a gente corre o risco, inclusive, de agravar o sofrimento de alguém a partir das nossas atitudes. Então, quando você falou de cuidar do outro, de ter essa atenção, eu fiquei pensando muito nisso, de como realmente, claro, não querendo pesar, né, jogar culpa em ninguém, como eu não vi isso, não é esse o objetivo. Mas a ideia é de que realmente a gente ande com mais sensibilidade para conseguir enxergar isso, porque assim como outros sofrem, nós sofremos também. E se a gente tem atenção ao outro, a gente gostaria que alguém tivesse atenção com o nosso sofrimento também. Mas uma coisa também que me veio à mente é que esse sofrimento não define a pessoa. Lógico. A pessoa não é o sofrimento, a pessoa não é a depressão, a pessoa não é a ansiedade dela. Ela é uma pessoa que está passando por aquilo. E aí a ajuda profissional e todos esses outros cuidados que você falou vão realmente trazer ferramentas, oferecer ferramentas, subsídios para que a pessoa consiga
pelo menos dar passos em direção à saída disso. Né? Então eu acho isso muito bacana. Inclusive, um grupo dos nossos adolas gravou uma mensagem bonita falando sobre isso, sobre como o sofrimento não nos define. E eu queria que você prestasse atenção nesse recado agora. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Não, melhor, figurantes. Quem devia estar aqui? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor tirando essa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, mesmo minha sobrevivência é tirar o pouco de bom que eu vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Bom, a gente vai, então, caminhando para o nosso encerramento. Antes de fechar o nosso encontro, mais uma vez agradecer muito ao pastor Cláudio, e eu vou pedir para o pastor encerrar o nosso encontro com uma oração. Agarrou aqui, oração. Mas antes eu queria mostrar para vocês alguns livros que acho que são boas ferramentas se você tem interesse em ler mais sobre questões de saúde mental, depressão, suicídio, enfim. Não são exatamente leituras simples do sentido emocional da coisa, mas acho que vale a pena você que tem interesse em saber mais, se a gente puder ajudar você de alguma forma. Então vou mostrar para você alguns. Esse primeiro que eu falei para você, O Suicídio e a Sua Prevenção, do José Manuel Bertolotti, que é um psiquiatra, editor Unesp, um livro excelente. Esse livro, O Mito de Sísifo, ele já vai mais para o lado da filosofia, falando bastante sobre sentido da vida, sobre suicídio numa perspectiva um pouco mais filosófica. É um livro sensacional, é o livro que eu estou terminando de ler atualmente, recomendo muito. O Mito de Sísifo, de Albert Camus, ou Camus, como diz o nosso pastor, porque ele é chique e fala bonito. Esse livro aqui, Depressão, Tem Luz no Fim do Túnel, editora Vida, da nossa irmã Esther Carrenho, que é muito, muito bom. Fala da depressão em diversos aspectos da vida, depressão na criança, no adolescente, na mulher, no idoso. Um livro muito rico, cita a história de personagens bíblicos. Vale a pena você conhecer esse livro. O Andrew Solomon, que é um jornalista, ele escreveu já alguns livros sobre a temática da depressão e do suicídio. Esse aqui, mais curtinho, se chama Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio. O Andrew passou pela experiência de um suicídio na família, e aí ele compartilha um pouco sobre isso, e também sobre as tentativas dele de suicídio, e como hoje ele usa a história da vida dele para trazer realmente uma conscientização sobre as questões de saúde mental. Riquíssimo, vale muito a pena conhecer esse livro. Acho que o livro mais clássico sobre suicídio, que é no campo da sociologia, é O Suicídio, de Durkheim. Esse é um livro assim, bem acadêmico. Se você está nessa praia aí, vale bastante a pena ler, porque ele é um estudo muito completo sobre suicídio em todas as faixas etárias e o fenômeno social que é o suicídio. Está acabando, prometo. Esse aqui, O Suicídio no Ocidente e no Oriente, do Mario Barbali. Ele é um sociólogo italiano, professor de sociologia, e ele pega aquele livro que eu mostrei para você agora, O Suicídio, do Durkheim, e dá não uma elevada, mas ele dá uma atualizada nos dados, nas informações, muito rico também, muita informação, especialmente sobre o contexto da Europa, por ser um autor italiano. E aí o último, e eu acho que eu deixei ele por último de propósito, que se chama O Demônio do Meio-Dia. O nome é pesado, né? Mas esse livro é fantástico, uma anatomia da depressão, considerado o melhor livro não médico sobre depressão, também do Andrew Solomon. Como você vê, é um livro grande, é uma leitura longa, a letra é pequenininha, mas é um livro sensacional, porque ele destrincha a depressão de um jeito que fica muito claro para mim, para você, para todos e todas nós que não somos da área da saúde, especialistas nisso. Você consegue assimilar muita coisa a partir disso. Então eu trouxe essas dicas de leitura para você. Se você for uma pessoa dessas interessadas em ler mais e se aprofundar, você certamente acha muita coisa na internet também.
mas vale a pena. O nosso objetivo com esse encontro e com tudo que a gente tem feito no mês de setembro é realmente a gente buscar derrubar esses tabus para que a gente consiga conversar sobre assuntos de saúde mental, depressão, suicídio, de uma forma que a gente consiga encarar essas coisas de frente e não fugir disso. Então, o meu desejo é que esse encontro tenha sido bacana para você, como foi para mim, conversar com o pastor Cláudio, ouvir aqui de pertinho, pastor Cláudio, essa mente, esse coração riquíssimos que a gente tem aqui. Pastor, muito obrigado de coração por esse tempo. Eu que agradeço, Edu. Puxa vida. Você conduz a gente em oração, então, para a gente se despedir? Vamos orar. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por podermos estar juntos nessa conversa. Eu, Edu e cada pessoa que vai nos ouvir, cada pessoa que vai acessar. Eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida de todos nós. Pedir que o Senhor nos ajude, nos encoraje, nos dê sabedoria para a gente se cuidar bem. Que a gente entenda o quanto faz sentido e o quanto vale a pena cuidar bem da vida que o Senhor nos deu. Pai querido, que essa pessoa que está nos ouvindo agora e que está fazendo essa oração junto com a gente agora, que de alguma maneira o Senhor fale ao coração dela, ajudando-a a se dar conta do quanto a vida dela importa, do quanto a vida dele importa e do quanto a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares importam, para que cada um de nós cuide bem de si mesmo, preste atenção em si mesmo, se importe consigo mesmo, se importe com o que está pensando, com o que está sentindo, com o seu sofrimento, e para que cada um de nós se importe também com o sofrimento do outro, que nós tenhamos mais respeito pelo sofrimento do outro, que nós tenhamos mais acolhimento para com o sofrimento do outro, que nós possamos viver juntos de um jeito que coopere para que todos nós tenhamos, sim, mais saúde, mais alegria, mais esperança. Renova, Senhor, nos nossos corações a esperança a cada dia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.